Bom dia, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, sábado, 9 de maio, 11 da manhã. Hoje nós vamos receber uma pessoa muito especial. Vamos ver se eu consigo contato com ela. Vamos lá, fazendo a conexão. Esperando a conexão. Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Só aguardando o contato. Olha só, várias pessoas. Pessoal, digam de onde vocês estão nos assistindo. Olha, César, grande César. Digam de onde vocês estão nos assistindo, por favor. Esperando o contato, vamos ver, né? Professor Nelson, atenção. Olha aí, grande Ostenta Samba. Professor Léo. E aí, Caixinho, tudo bem? Que bom tá aí, cara. Vamos rever o nosso grande amigo. Tati, presente, sempre presente, hein, Tati? Que legal. Alexandre, Josi. Estamos esperando, estamos esperando. Vamos lá. O professor Nelson Bittencourt durante muito tempo morou aqui em Porto Alegre. Aí. Te achei, Nelson. Vamos aguardar o nosso convidado hoje, uma pessoa muito querida, excelente profissional. Ó, contatos aí, meu amigo. Que prazer enorme. Tudo bem? Bom, pessoal, muito bem-vindos na nossa live de hoje. Um sábado ensolarado em Porto Alegre. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é ultimamente, muito sendo falado. Para isso, nós convidamos hoje uma pessoa que é formada em engenharia, educação física, dinâmica de grupo. Eu vou ter que ler, porque o currículo é uma bíblia, né? Diretor da VP Inovação e Desenvolvimento, nos últimos 14 anos trabalhando na Associação Brasileira de Recursos Humanos, diretor do Grupo Taurus durante 12 anos, há 22 anos trabalha na área de RH, professor colaborador da Fundação Getúlio Vargas, PUC, Unisc, UPS, professor de MBAs da TI e Business, Marketing e Vendas, Ibramerc, Supply Chain da Embrasc, Fiscal e Tributária da Confeb, Febracorp, entre outras. Autor de 2 livros técnicos, que um deles é esse aqui,
que é a Que Bíblia legal, de Zé. todo professor de educação física, que, diga-se de passagem, a próxima vez que a gente se encontrar, eu vou querer uma dedicatória, porque só desse livro eu tenho 2, tá? Além de tudo isso, além de tudo isso, essa pessoa é bicampeão brasileiro Open de CrossFit na categoria 60 mais. Professor Nelson Bittencourt, muito prazer, bem-vindo. Tudo Obrigado, bem, Zé. Nelson? Tudo ótimo, Zé. Tudo ótimo. Você me escuta bem? Ótimo, tudo Que bom, bem. então. As Que bom. pessoas estão nos ouvindo bem? Está todo mundo nos ouvindo bem? E, por favor, digam de onde vocês estão nos vendo, tá? Bom, Nelson, inteligência emocional. Quando a gente decidiu falar sobre inteligência emocional, a primeira pessoa que me veio na mente foi o teu nome. Porque eu Muito acompanho obrigado. já há alguns anos, a gente se conhece desde 88, desde primeira turma de professores de fitness que foi a São Paulo, que nós dormimos, inclusive, no ginásio do Ibirapuera, porque a gente não tinha nem alojamento na época, né? Pela CT Promoções, Clotilde Tonial Promoções. E eu sempre falo que eu tive ótimos professores, eu tive uma sorte na minha formação, e tu, eu fosse responsável por grande parte da minha formação, a Clotilde também, a Kika também, o Gilberto Machado, outro professor. Eu tive muitos bons professores. Que bom, Zé. Nelson, para a gente falar de inteligência emocional, na tua concepção, o que é inteligência emocional? É uma Bom das... dia. Bom dia. É uma das inteligências, né, enumeradas por Gardner, que é um estudioso que mora no Nordeste dos Estados Unidos e desenvolveu toda a questão das inteligências, né? A inteligência aeroespacial, a inteligência linguística, a inteligência do relacionamento, né? E a inteligência emocional está dentro dessas inteligências, né? E se a gente pudesse fazer um pequeno e breve resumo, eu diria que a inteligência emocional é se conhecer e se relacionar. Ou seja, o que nós chamamos de recursos humanos do intrapessoal, que é o autoconhecimento, e o interpessoal, que é o relacionamento. Como nós estamos no momento de pandemia, o interpessoal ele está muito mais no mundo virtual do que no mundo presencial. Com isso, você ativa necessariamente uma parte da sua inteligência emocional. Na medida em que você passa a ter os contatos sociais muito mais por vídeo, como está acontecendo agora nessa live, do que presencial, né? E mais, você também tem uma oportunidade, que é de utilizar essas horas do seu dia, esse tempo que você está em pausa, para poder melhorar o seu autoconhecimento. Aqui lembrando que tem gente que, ao se conhecer, encontra uma pessoa diferente daquela que ela pensou que era, né? Então é interessante a gente poder pensar que muitas vezes as pessoas, ao se depararem com elas mesmas em momento de inteligência emocional intrapessoal do autoconhecimento, ela passa a conhecer uma pessoa diferente. Por quê? Porque às vezes ela tem pouca tolerância, às vezes ela gera ansiedade, às vezes ela gera depressão, às vezes ela gera medo, assim, gera emoções, gera sentimentos que ela não estava acostumada. E se deparando com esses sentimentos, que é a questão do intrapessoal, que é a questão de você estar com você mesmo, você muitas vezes se sente desconfortável. E pense comigo, a ansiedade é sentimento de futuro, né? É quando as pessoas dizem para a gente assim, esse vai ser o novo normal. O novo normal é futuro. Quer dizer, a gente está imaginando um novo normal lá na frente, né? Para muitas pessoas, inclusive, o normal não deixou de existir. Ele apenas se misturou com aquela forma antiga de viver e a forma atual de viver. Porque, por exemplo, quando você pensa nas comunidades, não existiu a possibilidade das pessoas ficarem em casa, né? As pessoas foram obrigadas, de alguma forma, a enfrentarem o Covid-19 de frente, né? Não deixando de trabalhar. Quer dizer, o novo normal delas, na realidade, se misturou com o normal que existia anteriormente. Pensando, então, no sentimento de futuro, a gente pensa em ansiedade. Pensando no sentimento de passado, a gente pensa em depressão, né? Há quem me diga, por exemplo, ontem eu falava com uma pessoa no Rio de Janeiro que dizia assim, Nelson, em fevereiro eu era feliz e não sabia. E quando eu escuto isso, me chama a atenção para o seguinte, ele em fevereiro, quando eu conversava com ele reclamava do que ele vivia.
tá muito difícil a vida no Rio de Janeiro, complicada, as milícias, tal, tal. E ontem, passado alguma coisa como 90 dias, ele me disse que ele era feliz e não sabia. Então é interessante a gente pensar que esse novo normal, para quem está isolado em casa, né, será um novo normal de mais daqui a 90 dias, daqui a mais 6 meses, né, mas será realmente um novo normal. Mas não adianta viver nesse novo normal na ansiedade de como é que ele vai ser, porque ele ainda não é. E se ele ainda não é, como é que ele vai ser? Nem eu sei. Não tem a menor noção. E aqueles que pretendem consultar os oráculos e imaginar que são capazes de dizer não, o novo normal será assim, porque o novo normal será assado, porque é isso e aquilo, eu diria, bom, ele está arriscando um palpite, né? Ele está arriscando alguma coisa que ele percebe como o futuro. Algumas pessoas têm competências maiores de imaginar o futuro, né? Mas quem imaginaria que a taxa desceria de 3,77, 75 para 3% nos últimos 24 dias? Ou melhor, nas últimas 24 horas. Quem diria que o nosso Bolsonaro faria um churrasco para 30 pessoas hoje, né? Não sei se é verdade essa brincadeira, mas quem diria que ele faria isso, né? Aliás, quem diria que uma série de coisas iria acontecer há 10 dias atrás? Então, quando a gente começa a perceber que tentar fazer leitura de futuro ou tentar admirar o passado como sendo o melhor local do mundo, né? Eu diria que não tem nem futuro, nem passado. Aliás, não está nem vivendo o presente. Porque é no presente exatamente que você tem a oportunidade de utilizar essa ferramenta da inteligência emocional, que é o quê? O intrapessoal, que é o autoconhecimento. E veja, Zé, como é interessante a gente pensar como nesse isolamento, nessa oportunidade do intrapessoal que está sendo nos dado, existe alguma coisa que realmente mudou completamente a leitura do que é útil e do que não é tão útil, né? Quando a gente olha para as disciplinas como, por exemplo, música, como disciplinas que envolvem a educação física, a prática de atividade física regular, né? A arte de uma forma geral, né? Veja que isso é que está dando sustentação às pessoas viverem melhor o presente. Elas não estão pensando no futuro, né? Elas não estão pensando no passado. Quando você faz sua atividade física regular todos os dias, por 30 minutos, uma hora, seja lá o tempo que você tiver, né? Quando você escuta uma live de um artista e você dança com ele, ou quando você vai no Spotify e faz o seu playlist, né? Você está vivendo o presente, que é o melhor lugar para estar. Claro que é bom a gente dar uma olhadinha no futuro para ver para onde ele está se encaminhando. O que eu digo para isso? É que, às vezes, um auxílio emergencial de quem está recebendo lá os seus R$ 600 seja realmente um alimento para presente, né? E a quem vai receber os próximos 600 é um alimento para futuro. Então, como é que eu vou gerenciar aquelas ansiedades de eu preciso comprar, eu preciso consumir? Parou. Você não precisa nada disso. Você não precisa consumir, você não precisa comprar. Você precisa, sim, colocar o pé no presente para poder ter um futuro um pouco melhor. E um pé no presente significa a gente, nessa inteligência intrapessoal, fazer exercícios aonde você começa a perceber que aquilo que parecia ser a única ferramenta de felicidade, que era comprar aquilo que você desejava, já não é mais útil. Aliás, no intrapessoal, você cria uma grande oportunidade que é rever o que você vai deixar e o que você vai levar daqui para diante. Porque o que você vai deixar é tudo aquilo que não te é útil. E o que não te é útil, eu posso afirmar, Zé, para quase todas as pessoas que estão aqui conosco na live, e não são poucas, que o que parecia ser extremamente necessário passa a passar por uma nova forma de ser revisto, por uma nova forma de ser abordado, por uma nova forma de você poder rever aquilo que aparentemente era extremamente necessário para a sua vida e que de repente fez assim, ó, puf, sumiu o necessário. Por quê? Porque o necessário nesse momento é a gente ter saúde. E ter saúde é tripé muito básico, né? Aliás, são coisas muito simples, que todo mundo já sabe. Acho difícil pessoas que não saibam coisas do tipo exercício, sono, alimentação, né? Diminuir os pontos de atrito, né? E diminuir o ponto de atrito também é uma inteligência emocional. Por quê? Que ponto de atrito que pode surgir? Pode surgir na inteligência que é do interpessoal. Ué, mas se eu estou distante dos outros, como é que tem interpessoal? Talvez tenha com a sua família. Talvez tenha com a sua esposa. Talvez tenha com as pessoas que você está convivendo sob o mesmo teto. E nessa inteligência interpessoal, também tem alguns ditadozinhos que valem a pena. O primeiro ditado que eu gosto sempre de pensar quando se fala no interpessoal, né, quando eu lido com o outro, quando eu convivo com o outro, você tem que escolher duas coisas. Ou você quer ter razão, ou quer ser feliz. As duas é difícil, viu? As duas é difícil. É difícil.
Nelson, a nossa live ela tem o apoio da Banca 7, Opa, que é uma loja de suplementos alimentares, e da Ultragraf, que é uma gráfica expressa. Então, durante a nossa live, vai aparecer os vouchers, tanto da Banca 7 quanto da Ultragraf. Então, as pessoas que estiverem assistindo, elas printam a tela e elas, durante 15 dias, elas recebem um desconto de 15% em todos os produtos, tanto da Ultragraf quanto da Banca 7. que legal. Bom, Nelson, olha só. Daniel Goodman, aquele americano, que conceituou também a inteligência emocional, fala na autoconsciência, que é o que tu falasse agora, a nossa bússola moral, né? Na autogestão, na empatia e na harmonia social. Na autogestão, Augusto Cury fala no Código da Inteligência das armadilhas mentais, que a partir do momento que a gente consegue sobressair sobre essas armadilhas, que são o conformismo, o coitadismo, o medo de reconhecer os erros e o medo de correr riscos. Né? Então, a partir do momento que a gente consegue identificar isso em nós, a gente consegue ter uma autogestão. Vamos traçar um paralelo disso para o esporte? Bora. Então, vamos lá. Olha só. Vou usar um exemplo pessoal. Eu fui atleta a minha vida inteira, desde os 10 anos de idade. A minha infância era num ginásio e não jogando bola. Infelizmente ou felizmente, não sei. Eu treinava das 8 ao meio-dia e das 6 às 10 da noite. Eu fazia ginástica olímpica, que agora é ginástica artística. E eu sentia que isso gerava um certo distanciamento dos meus colegas de colégio. Ok. Porque o atleta ele se sobressai Uhum. numa relação interpessoal. Né? E isso, eu sentia assim, que para eu ser aceito pelos meus colegas de colégio na época, eu não poderia me destacar muito no esporte, porque isso fazia um distanciamento. Na época, a gente não tinha um estudo de inteligência emocional aplicado ao atleta, para poder confrontar isso aí e saber lidar com isso. Quando eu me permiti, bom, isso eu fazia uma autossabotagem para eu ser um atleta de mediano para pobre, para poder ser, digamos, normal no meio das outras pessoas, para poder ser aceito. Quando eu me permiti ganhar, isso foi já na fase adulta, aí tu já me conhecesse já integrante do trio de aeróbica, e isso Bem era uma lembrado. coisa que isso era uma coisa que eu me obriguei a me permitir ganhar, porque outras duas pessoas também dependiam da minha performance. Então, assim, ó, como é que tu vê isso hoje, quando o desenvolvimento muscular não está adequado ao desenvolvimento emocional? Como é que tu vê isso aí hoje no dia de Ok. hoje? Legal. Eu vou trazer lá no início a tua provocação, né? Eu também tenho aqui os meus apoiadores, né? E o meu apoiador chama-se Ótimo. Afago duplo underline, ok? Quem tiver interesse em conhecer, por favor, Afago duplo underline. Esses são os meus apoiadores aqui também. E pensando no que você trouxe do Goldman e do Cury, eu entendo assim que existe nessas questões de você, do coitadismo, da vítima, né, existe um elemento que a gente não pode descolar nunca, que é o circuito neural preferencial. O circuito neural preferencial é que nos remete a entender que o humano é um ser de hábitos. E sendo um ser de hábitos, a gente tende a utilizar sempre o caminho mais curto. Qual é o caminho mais curto? Aquele que o circuito neural preferencial nos oferece. Então, quando eu parto para tomar uma decisão do tipo assim, eu vou tomar o café da manhã, que eu vou escolher para tomar o café da manhã. Opa, acionei o primeiro circuito neural preferencial do dia. Aliás, se eu puder antecipar um pouquinho, eu diria que existe nesse momento, talvez por parte de grande parte da população e das pessoas que nos assistem também, sonhos
e não sonhos do que eu vou fazer, mas sim sonhos noturnos, né? Que estão muito diferentes daqueles sonhos de fevereiro e de janeiro. E alguém pode dizer, claro, porque janeiro e fevereiro era verão, agora nós estamos no outono. Não, não estou falando de estação do ano, estou falando de o quanto essa pandemia está fazendo com que pessoas sonhem de forma diferente. Então, o primeiro circuito neural preferencial, depois daqueles sonhos estranhos e diferentes, estranhos que alguns estão vivendo, é acionado no momento que você decide que você vai tomar no café da manhã. E isso faz com que a gente seja humano. Humanos são seres de hábitos. Seres de hábitos têm no cérebro da cabeça 1,2 kg de peso, 1,3 kg aproximadamente, mas que consome 25% das calorias. Então, atenção, 25% daquilo que você ingere todos os dias vão para ser acionado, para ser alimentado, para poder fazer com que a sua rede neural do cérebro funcione. Então, ou seja, esses 86 bilhões de neurônios que a gente tem consome 25% daquilo que você come. Então, aquela ideia de que você é o que você come é verdadeira. Se você tem produtos de qualidade, como, por exemplo, a Afago Duplo Underline produz, aqui já estou fazendo o merchandise deles, né? Você tem um circuito preferencial que é nutrido por aquilo que é melhor do que aquilo que você eventualmente vai comer, um pacotinho, um refrigerante e assim por diante. Mas por que o circuito preferencial foi criado? Porque no início da existência da humanidade, nós não tínhamos o supermercado para comprar. Nós não tínhamos agricultura. Nós simplesmente éramos coletores e caçadores. Então, eu ali aprendi, por exemplo, a reconhecer um dos nossos neurotransmissores, né, que é a adrenalina. A adrenalina ela tem dois elementos. Ou eu corro para pegar o bicho porque ele é menor do que eu consigo matar, ou eu corro do bicho porque ele é maior do que eu e ele vai me comer. Então, ali eu descobri o primeiro neurotransmissor. E a gente vive estimulando a adrenalina. E agora eu vou conectar com o esporte. O que o esporte traz no momento da prática regular? A produção de adrenalina. Aliás, toda atividade que você tem excitação, como, por exemplo, assistir um show de um ator, do artista que você gosta ao vivo, né? Você escutar uma música que te traz recordações, né? Essas coisas todas fazem com que o coração palpite, com que você perceba que existem emoções diferentes. Então, esses elementos que estão no processo da atividade física e já trazendo a questão do cérebro e da nutrição, da importância que tem o que você coloca na boca, da importância que tem as suas escolhas diurnas, fazem com que você aumente essa via chamada via preferencial daquilo que é o que você se tornou. E eu me tornei, todos nós nos tornamos, seres de hábito. Então, atenção, para que eu possa efetivamente me perceber, e aí você traz o elemento de que você lá atrás se percebeu diferente dos outros. E diferente dos outros, você poderia ser distanciado e você não queria a distância social. Você queria essa inteligência interpessoal. E querendo essa inteligência interpessoal, o que você fez? Você baixou a sua atividade para poder se parecer um pouco mais com o outro. Só que você pertencia a um grupo que te estimulava a ser melhor do que os outros. Melhor no sentido de que você tinha práticas. Você passava 6 horas no ginásio. Então, naturalmente, você entregava diferente. Você não era aquele cara que ficava em casa jogando lá aqueles joguinhos da época, né, os games, né? Você era um cara ativo, né? E por conta disso, você conseguiu chegar como atleta numa idade já avançada. Avançada que eu digo, avançada para ser atleta. Então, assim, quando você foi um atleta de ginástica aeróbica, você não tinha mais 15 anos, você não tinha mais 20 anos. Você já tinha uma maturidade. Mas por que você 27 chegou ali? anos. 27? 27. 27. Você já Fui tinha campeão brasileiro com 27 anos. Você tinha uma maturidade. Ou seja, você já não tinha mais aquela coisa de, bom, então eu vou começar a fazer parte de um grupo de ginástica aeróbica para competir. É impossível, porque você nunca ia chegar onde você chegou, que são vencer os campeonatos. Por que você chegou a vencer os campeonatos? Porque você tinha o passado. E aí você tem exatamente aquilo que é necessário. Só que lembrando que exercício que eu fiz no passado não traz vacina para o presente. É importante que nós façamos exercício todos os dias, porque é através dele que você melhora a imunidade. Então eu vou juntar de novo Goldman com Cury, com Zé e com aquilo que ele teve que de alguma forma gerenciar. Por quê? Porque Cury trouxe para a gente que a vitimação, o coitadismo, né, é um mecanismo que as pessoas se utilizam. Mas, infelizmente, esse é um mecanismo infantil. Por quê? Porque o coitadismo, a vítima, ó dia, ó azar, aquela nuvenzinha escura. Nada dá certo comigo. Nada dá certo comigo, tudo que eu faço dá errado, né? Isso só serve para você fugir de um lugar.
que se chama realidade. E na hora que você foge da realidade, você está vivendo aquilo que é irreal. E aquilo que é irreal faz com que as pessoas não tenham a competência de se conhecerem melhor. Por quê? Às vezes, e aqui eu vou dizer uma frase um pouquinho comprida, mas prestem bem atenção. Às vezes, as mentiras confortáveis têm muito mais peso do que as verdades desconfortáveis. Ou seja, às vezes, a fila das medidas confortáveis, o mimimi, a vítima, é muito mais aceitável por aquele que é o coitadinho do que as verdades que são efetivamente impactantes. Então, quando você, lá na sua adolescência, pré-adolescência, você vivia uma verdade, qual era a verdade? Você se separava daqueles que eram da mesma idade que você. O que você queria? Se inserir. Então, qual foi a solução que você encontrou? Reduzir um pouco a sua performance, fazer com que você não ficasse tão em evidência. Mas era do seu DNA isso. Tanto que você retomou, fez as entregas, atingiu a performance e hoje, de alguma forma, mantendo a sua atividade física, e como personal, que eu sei que você é muito competente, você também continua sendo imune a essas coisas. Mas para isso, teve que passar por um processo. E qual é o processo? O processo de autoconhecimento. É claro que se você tivesse conversado com alguém e você tivesse dito isso para alguém na época, né? Eu me sinto assim, por isso que eu estou fazendo a redução da minha performance, né? E fosse uma pessoa competente no desenvolvimento humano, ele teria te ajudado e mostrado que você não é melhor do que o outro porque você se sobressai na atividade física, apenas você tem o talento, né? Outros teriam talento, por exemplo, para matemática, outros teriam talento para uma inteligência, por exemplo, linguística, falar 2, 3 línguas. Não deixa de ser um reconhecimento de erros, né? Claro, Essa mudança de comportamento, claro. né? E aí e tu se sobressai sobre o medo de correr riscos. Isso aí, perfeito. E esse medo, ele faz parte do momento que estamos vivendo, né? Porque nós estamos vivendo sobre a égide do medo. Você sai na rua e você não sabe se você tocar naquele negócio do supermercado, não vai ter o bichinho ali. Se você encostar em alguém, a pessoa não está contaminada. Se você. Por que é importante esse isolamento social? É porque a gente só consegue efetivamente diminuir o nosso medo a partir de práticas que são comprovadas pela ciência. E não crenças. O que é uma crença? Aquilo que eu creio. Tem comprovação científica? Não tem, mas é o que eu creio. Então, tudo bem, você pode continuar crendo, mas saiba que a sua crença pode, de alguma forma, impactar no resultado da população. Então, quando que você se torna cidadão e você passa a participar efetivamente de uma sociedade? Quando você respeita regras. Então, por exemplo, eu posso dirigir bêbado? Não, não posso. A regra diz que eu não posso. Eu posso estacionar no lugar de idoso? Não, não posso. A regra diz que eu não posso. Mas se eu consigo dirigir bêbado porque eu tenho controle sobre a minha. Mas a regra é clara. O que pode e o que não pode. Quando as cidades dizem só pode sair de máscara, não é porque eu sou mais forte, porque eu sou vacinado, ou até como eu tenho visto gente, eu já contraí a Covid-19, já passei por isso. Ok, mas os outros passaram? Não, não passaram. Então, atenção, porque a sua inteligência interpessoal, para poder se relacionar com o outro, determina que você tem que cumprir aquela regra. Porque cumprindo aquela regra, claro, você elimina a transmissão do vírus. Então, como atleta, eu acho que a gente tem que perceber que a gente consegue entregar um pouco melhor enquanto já está idoso, né? E aqui já vou no mais 60, como você colocou na sua abertura, né? Bicampeão, né? De CrossFit na California Open, né? É porque eu não comecei ontem, né? Eu comecei anteontem. Claro. Né? Então, assim, o meu passado não é de, puxa vida, que legal que era aquela época quando eu tinha 20 anos. Não, meu passado quando eu tinha 20 anos, as minhas práticas me conduzem a estar onde eu estou. Aliás, quando eu penso isso, eu volto de novo para aquela questão. Esse momento de Covid-19 é um momento importante para a gente poder pensar o seguinte: o que eu quero deixar? O que eu quero levar adiante? Porque o que eu quero deixar talvez seja muito maior do que aquilo que eu quero levar adiante. E se for, significa que o que você vinha trazendo com você causava um peso, um desconforto enorme. Aqueles que são praticantes do CrossFit vão entender bem isso, né? É quando você treina com um colete de 15 libras. Né? Então você faz uma subida na barra, né? Um pull-up com 15 libras sobre o seu peso. Né? O que significa isso? Era tudo aquilo que você carregava e que não precisava carregar.
Era tudo que você levava e que não precisava levar. Então, essa é uma grande oportunidade na inteligência intrapessoal de você poder deixar para trás esse excesso, né? Aliás, lembrando que tem uma nova informação que, a partir de anteontem, eu comecei a perceber. Abaixo de 60, as pessoas que estão na maior na maior zona de risco são os obesos. Então, atenção, talvez seja uma oportunidade para aqueles que estão acima do peso ou muito próximo da obesidade, que já é considerada uma doença, ok? Eles se reinventarem. Porque se sai dessa bem íntegro, vivo, ok? E sai com alguns quilos a menos, com hábitos novos implantados, olha que grande ganho que você vai ter. Olha que grande ganho que a sua comunidade vai ter, que a sua família vai ter. Então, assim, existe um risco maior para quem tem menos de 60 se existe obesidade. Então, alô, essa é um aviso importante, é uma oportunidade para a gente poder pensar o quanto comer bem, se alimentar com aquilo que realmente nutre o cérebro e consome 25% daquelas calorias que você coloca para dentro, talvez não seja uma grande oportunidade. Nelson, deixa eu dar boas-vindas sabe que a nossa audiência está sempre se renovando. Então, bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. Digitem de onde vocês estão nos assistindo. Nós estamos conversando com o professor Nelson Bittencourt, diretamente de Santa Catarina, Nelson? Estou em Santa Catarina hoje. Santa Catarina. Então, professor de Educação Física, engenheiro, ajudou muito na evolução dos equipamentos de musculação através da Taurus Atlética. Verdade. Especialista em desenvolvimento humano. Nelson, agora eu queria falar contigo, porque assim, ó, na década de 90, quando a gente estava competindo, isso era 1991, a psicologia do esporte ela também está diretamente ligada, claro que é aliada ao esporte, à inteligência emocional. No Congresso Técnico do Mundial, o Mundial de Trio foi em São Paulo, lá no ginásio de Ibirapuera, no Congresso Técnico que teve a presença do Flic Flac Marcelo. Tu lembra desse trio? Sim, opa, muito. Campeões mundiais pela ICAF. Muito, né? Muito. International Confederation Aerobic Fitness. Bom, e nós estávamos competindo pela IAF, pela International Aerobic Federation, que a sede era em Londres, com o Mundial de Duplas Individuais no Japão. E tinha será que eles vão participar, não vão participar? Bom, eles entraram atrasados para fazer aquele impacto na reunião. E eu lembro que o nosso trio foi o único que não se abalou com a presença deles. Porque nós estávamos bem preparados psicologicamente. Na época, quem nos auxiliou isso era o professor Leandro Feijó Leal. Também. O Magu, que era integrante do trio, era o nosso técnico também. Né? O trio formado pelo Magu, Luizinho e eu, Luiz Darcy, irmão dele. E nós somos o único trio que não nos abalou com isso. Tanto é que nós ganhamos deles, nós ficamos em segundo no Mundial, perdendo para o trio da Espanha. Assim, ó, eu queria ver contigo nessa autossabotagem que o atleta faz. Tu vê que existe hoje um desenvolvimento na área de inteligência emocional aplicada ao esporte especificamente? Vejo muito isso. E vindo para a minha realidade, que é o CrossFit hoje, e vindo para a minha realidade, que é um ambiente de competição, onde você tem competições que são chamadas cegas, né? E por que ela é cega? Porque eu não estou junto com o outro. Eu apenas entrego aquilo que eu vou considerar o meu melhor. Ou seja, quando você está competindo hoje na modalidade CrossFit Open, você compete com pessoas que você não conhece, que você não vê e que você não sabe o histórico delas. Então você pode encontrar pessoas que, como você, fez a prática regular competitiva de alto nível desde a primeira infância. E você pode encontrar pessoas, né, que começaram, tem 6 meses, que faz 7 meses, 1 ano de atividade. Né? Então, acho que quando você traz esse material
da década de 90, da tua experiência, né, e reportando para o modelo de hoje, em que você não vê as pessoas, pensa o quanto diferente é essa possibilidade da sabotagem. Porque entenda o seguinte, hoje, quando eu vou para uma competição como a do Open do CrossFit, eu vou para fazer o meu melhor. Mas eu tenho a oportunidade Sim. de fazer, pegando o modelo que é atual, né, ou que era atual, você tem quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira. Quinta a partir das 22 horas e segunda-feira até as 20, 21 horas. Ou seja, dentro desse ciclo você pode fazer quantas vezes você quiser aquela competição. Sempre pensando que você vai ter que entregar o seu melhor. Então veja, é você com você. Essa autossabotagem, ou essa automotivação, essa autoprovocação é o tempo todo gerenciado com você. E quem é que julga isso? É um técnico, é alguém que é credenciado para ser um juiz. Esse cara vai te dizer se você fez a repetição ou não fez. E uma das coisas Sim. que mais impacta hoje esse tipo de competição, que é o do CrossFit e do Open, é o chamado no rep, que é quando você faz um movimento e o juiz diz assim, no rep, no rep. Ou seja, no rep significa, puta, eu consumi uma energia que não transformou aquilo em ponto. Né? Então, é Sim. você com uma pessoa que te julga. E como é que está o outro que está competindo contra você? O quanto ele está entregando, né? E aqui trazendo para a tua experiência, né? Ali você está vivenciando essa questão. Então, de que maneira é essa gestão? É, primeiro, uma gestão que eu faço comigo mesmo, de não me deixar abater, que é a questão do autoconhecimento, que é essa energia que a gente vai colocar na competição, mas eu também tenho a presença do outro, que muitas vezes me olhando, fazendo um gesto, fazendo uma provocação, entrando atrasado, né? Fazendo usando um mecanismo que desestabilize, você tem ele presencial. Então, é também o relacionamento interpessoal. Sim. Migramos para a competição como Nelson, ela é hoje. Ela é só intrapessoal. Ela não tem o interpessoal. Interessante, né? Nelson, eu queria trazer agora para a nossa discussão o autocontrole, que aí entra nisso aí que tu tem falado, mas uma frase do Pedro Calabres, Aham. que ele é professor da ESPM Conheço muito. e é sócio proprietário da Neurovox. Conheço muito. Então, o Pedro fala o seguinte: quanto mais a gente exerce o autocontrole, menos a gente consegue exercer o autocontrole. Ok. O que ele quer dizer com isso? Ok. Que o nosso autocontrole no início do dia está num nível muito maior que no final do dia, quando a gente está estafado pelo estresse do dia, enfim. E aí ele coloca assim que o bom gestor, agora já trazendo para o lado da gestão, o bom gestor é aquele que consegue identificar isso e, por exemplo, evitar uma reunião de gestão no final do dia, onde o teu autocontrole já está diminuído e o autocontrole das pessoas que tu vai conversar também. Perfeito. Perfeito. Eu Perfeitíssimo. queria assim, ó, a gente consegue fazer um paralelo isso para uma coordenação técnica de fitness, entrando mais na área do fitness agora, Uhum. né? Uhum. Porque, na minha concepção, o coordenador técnico de fitness, ou coordenador técnico de academia, ele é um gestor de recursos humanos. Como é que tu vê isso aí? Ok, ótimo. Bom, eu vou aproveitar a oportunidade para a gente poder usar o esporte como ferramenta de autocontrole, né? Quando você vê na prática esportiva pessoas que evidentemente estão preparadas do ponto de vista físico para o que eu vou dizer, tá? Não estou dizendo que todos estão prontos para chegar até aí, né? O que seria um treinamento hipóxico? O que seria uma ausência de oxigênio? O que seria um treinamento que te leva à beira da exaustão? Vamos criar um paralelo com a Covid-19? Quando você está num hospital e você está num processo de avaliação da Covid-19, você passa por um negócio chamado oximetria. É aquele elemento que você coloca Sim. no dedo e que você mede a taxa de saturação de oxigênio no sangue, ok? Quando você faz um treinamento hipóxico, acontece exatamente ou muito similar ao que acontece com o indivíduo que está com a Covid-19. Ou seja, a taxa de oximetria, de medida de oxigênio no sangue, desce a 85%, 80%. Então, veja,
De que maneira o esporte, levando isso para o esporte e para a questão do controle, né? De que maneira o esporte que tem alta intensidade, de novo estou dizendo, né? Para aqueles que têm condição, aptidão para poder fazer a prática de alta intensidade, né? É aquela frase que você ouve, por exemplo, dentro de um treinamento intenso, que o cara diz assim: morri, mas passo bem. Morri, mas passo bem significa que o cara chegou no limite dele, né? É aquele momento que o cara fala assim: Nelson, o teto ficou preto. Né? Eu digo, opa, se o teto ficou preto, a hipoxia aconteceu. Se a hipoxia aconteceu, você está muito próximo de sentir o que sente um cara que está no momento de Covid-19. O Pedro contribui com essa frase quando ele diz para a gente: quanto mais você controla, menos controle você tem. Ou seja, quanto mais energia você usa para exercer o controle, menos energia você tem no final daquele controle, daquele ciclo. Ou seja, Sim, muitas vezes, você utilizando energia demais para controlar o que não precisa ser controlado, vamos pegar um exemplo. O que não precisa ser controlado? O futuro. Porque ele não existe ainda. Nós estamos vivendo o presente. Porque a gente só pode se apoiar nas nossas experiências de passado. Experiência é aquilo que você experimentou. Experiência não é aquilo que você repetiu. Tem gente que diz assim: eu tenho 25 anos de experiência aqui. Ok, você escuta ela falar, ela tem 1 ano de experiência e 24 de repetição. Isso não é experiência. sim. Isso é repetição. O que é experiência? É quando você desapega do velho e apega no novo. Desapega do velho e apega no novo. O que acontece quando você vive muito preso ao passado é que você está preso àquilo que deu certo, mas deu certo naquele normal. O que vai dar certo no normal atual? Não é o que deu certo no normal anterior. E também, possivelmente, aqui eu já estou arriscando dizer, não será o que vai dar certo no futuro, no normal do futuro, né? Então, veja que Pedro nos traz uma reflexão que diz o seguinte: para que usar uma energia excessiva de controle se eu posso utilizar uma energia que já é fruto da própria energia, que é quando você tem times de alta performance. O que é o time de alta performance? É principalmente aquele time em que você não tem que colocar controle. O que você tem que Claro. receber desse time é apenas o report, é apenas a devolutiva. É aquilo que você pediu que fosse feito e eles fizeram. E no momento que eles fizeram, para que controlar? Se está feito. Bom, mas aí eu preciso ter controle, eu preciso ter... Ok, então você vai gastar uma energia. Possivelmente no final do dia, você não vai manter essa energia no mesmo nível que você começou de manhã. Por quê? Porque gastou demais. Excesso de controle leva as pessoas a, principalmente, exercerem aquilo que a gente chama de postura do chefe e não do líder. E a postura do chefe é a postura de quem controla, controla tudo. É planilha para todo lado. É planilha, controle, controle, controle. O controle do controle possivelmente já perdeu o controle. Aliás, Sim. infelizmente, em tempo de pandemia, a gente vê pessoas comprando respiradores e perderam o controle, né? Em tempos de pandemia, o cara compra o modelo XPTO e recebe o XP. O O ficou em algum lugar. Aí você pergunta, mas por que você recebeu o XP? Não, é porque é o único que tinha. Parei um pouquinho. Tem gente morrendo, turma. Tem gente perdendo a vida. Tem gente que está É. precisando urgentemente disso, né? Então, uma reflexão para a gente poder entender que esse controle do controle está muito mais associado àqueles ambientes onde existe efetivamente gente mal intencionada. Aí você tem que ter efetivamente o controle do controle do controle. Porque na hora que você derruba a licitação, você perde o controle do controle. Na hora que você perde o controle do controle nesse ambiente, meu amigo, vai ficar esquisito. Sabe por quê? Porque tem uma turminha que pensa uma coisa, diz outra e faz uma completamente diferente. Vou repetir, pensa uma coisa, diz outra e faz uma coisa completamente diferente. Essa turma precisa de controle do controle. Nelson, na tua opinião, tu acha que a gente está, ultimamente, nós estamos mais inteligentes emocionalmente? Acho que a pandemia fez com que as pessoas, de forma forçada, passassem a ter comportamentos mais de cidadão e mais inteligentes. Quando você vai a um supermercado, você mantém uma distância daquilo que está marcado no chão, ok? Que dá lá 1,5 m, 2 metros, né? Por que não fazíamos isso antes? Porque senão alguém podia furar a fila. Se você abre espaço, alguém vai e entra. Opa, parei um pouquinho. Isso aí não é um papel de quem é cidadão, de quem está aprendendo. Ou seja,
eu entendo que a pandemia está trazendo efetivamente, através da distância social, a gente repensar algumas coisas. Por exemplo, a pandemia traz o processo de repensar algumas coisas nas relações íntimas. Aqueles que têm 15 anos, 20 anos e que iam para a balada para contar quantas bocas beijavam, né? Ah, beijei uma, beijei duas, beijei três. Opa, isso aí vai mudar. Aliás, já mudou. Sim. Já mudou, né? Ou Já seja, a gente mudou. vai ter um Já mudou. novo comportamento porque a pandemia demandou as pessoas se comportarem de uma forma diferente. Tomara que as pessoas aprendam com isso. Tomara que elas se oportunizem a perceber que aquilo que não servia e que era uma prática assim de porque os outros diziam, né? Tem pessoas que diziam assim: não, eu passei a fumar porque eu passei a andar com pessoas que fumam. Eu passei a beber porque os meus amigos me chamam para ir para o bar. Ei, para um pouquinho. Quem que disse que você tem que fumar porque alguém fuma? Quem que disse que você tem que beber porque alguém bebe? Não, você pode até beber, talvez socialmente. Mas atenção, beber aquilo que a gente chama da caixa, né, de cerveja, para quê? Não, mas é porque meus amigos me chamam. Então, parem um pouquinho, não está na hora de você repensar os seus amigos? Porque aí vem aquela frasezinha que a roda a gente dizia para a gente, né? Diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu Que és. dizer que é. Né? Ou seja, Nelson, olha só. É, só para terminar, desculpa. se você escolheu o amigo que está te conduzindo a fumar, está conduzindo você a furar a fila, está conduzindo você a beber, troca de amigo. Claro. Eu me formei em 88 na URGS. E eu me lembro que naquela época não tinha casos de ataques do coração em mulher. Né? Então, o professor dizia assim, ó, não é que não pode ter, mas não existem relatos de ataques do coração em mulher. Isso fez eu pensar. Aliás, eu acho que o conhecimento ele surge da curiosidade. Né? Bom, Perfeito. aí o que acontece? Quando a gente fala assim, ó, quem é mais inteligente emocional? Se são os homens ou as mulheres? Né? Por quê? Por que eu estou te dizendo isso? Porque assim, ó, eu sinto que na mulher a empatia e a habilidade social ela é mais desenvolvida que no homem. E o homem ele tem uma autoconsciência e uma autogestão melhor. Okay. Porque a sociedade obrigou a isso. Okay. Né? Claro que hoje em dia os casos com esse desenvolvimento, digamos assim, ó, da classe social feminina, vamos dizer assim, hoje a gente tem muito mais mulheres em postos de comando que antes, então tornou as mulheres suscetíveis a ataques do coração. Por quê? Porque hoje elas desempenham uma função de estresse na sociedade ou no ambiente de trabalho. Como é que tu vê isso aí, Nelson? Ok. Eu vou aproveitar o teu começo, quando você colocou, e colocou muito bem, né, de que a curiosidade é que nutre a resposta, né? Ser curioso é que nutre você buscar respostas, né? Eu vou lá para o comecinho dos tempos e vou dar a minha interpretação. Pode ser que alguns cientistas de plantão até me odeiem no que eu vou dizer, mas é como eu vejo, né? Eu acho assim que quem alimentou a ciência foram os filósofos. Quem alimentou a filosofia foram as religiões. E quem alimentou as religiões foram as crenças. Então, no começo do tempo, quando não existia nem religião, as pessoas olhavam para aquilo que eles chamam de um clarão no céu, né, que a gente hoje sabe que é um raio ou um trovão, né, e diziam, opa, aquilo ali é um sinal. As pessoas olhavam no começo dos tempos para a chuva como sendo alguma coisa que alguém mandou. Né? Ou seja, uma resposta divina. Uma resposta de alguma coisa, que acho até que não existia ainda essa figura da divinidade. Né? O que existia apenas eram crenças. Se isso é aquilo, aquilo então é isso. E aí formam-se crenças, dali o indivíduo começa a formar a sua relação social com mais proximidade, e somos seres sociais desde o começo dos tempos. Por quê? Porque eu não vou conseguir dar conta daquilo para o qual eu nasci. E para o qual eu nasci também está incluído perpetuar a espécie. Perpetuar a espécie, eu dependo do outro ou da outra. Né?
Ou seja, eu não sou cavalo marinho. Eu não tenho a competência de poder fazer a gestão, né, e gerir, né, aquilo que seria o meu filho. Dependo de alguém. Então, eu me agrupei e socialmente eu formei grupos para poder dar conta daquilo que instintivamente eu nasci para ser, né? Humano, perpetuar a espécie. Dali nascem algumas crenças, essas crenças se transformam em objetos de isso é isso, aquilo e aquilo. A partir disso a gente começa a desenvolver a linguagem, né? E veja que a linguagem, há um entendimento de que eu melhorei as minhas palavras, eu melhorei a forma de me expressar através de um movimento que é falar do outro. Olha que doido isso. É uma relação em que a linguagem ela não se desenvolveu porque eu quis, mas porque eu me juntei com o Zé para falar de alguém, bem ou mal. Né? O que eu chamo de bullying, o que eu já chamo de pegação, o que eu chamo de... Né? Ou seja, falar do outro, não sei o que, era lá. E aí essa linguagem começou a ficar sofisticada com aquilo que chamamos de adjetivos, de verbos. Né? Ou seja, a linguagem se estabeleceu porque eu comecei a me juntar para falar do outro. Né? A partir disso, algumas pessoas começaram a se utilizar daquelas crenças que foram estimuladas naturalmente pela natureza, né, que vem da natureza, e criaram os deuses. Né? E aqui não vou tratar de nenhuma religião específica, porque não é nenhum ambiente. Né? Mas aí criaram-se os deuses, deuses do Olimpo, os deuses. E esses deuses, então, deram origem a quê? Ao contraponto, que eram os filósofos, que diziam, não, parei um pouquinho, isso não tem a ver exatamente com o Deus. Isso tem a ver com... E aí começaram a se criar uma vertente que deu origem às ciências. As ciências são filhas da filosofia, que são filhos da religião, que são filhos da crença. E uma das crenças que nós tínhamos é que mulheres não podiam exercer cargo de liderança. Por quê? Primeiro, porque eram mais frágeis. Né? Mulheres não poderiam competir em provas como, por exemplo, a maratona, porque não eram resistentes suficientes. E se não me falha, aquilo que eu chamo aqui do meu HD, eu posso dizer que foi em 84 que nós tivemos a primeira prova feminina da maratona inserida nos Jogos Olímpicos, em Los Angeles, que é quando Gabriele, aquela suíça, entra capengando de lado, e nós tivemos uma representante brasileira, que é a Eleonora Mendonça, e que estava lá para representar o país. Ou seja, a primeira prova olímpica de maratona, que nós tínhamos crença até então de que mulheres não podiam correr. E se vocês querem conhecer com um pouquinho mais de detalhe, coloquem lá Maratona de Boston, integrante da comissão excluindo corredora durante o percurso. Ou seja, uma pessoa que tinha um nome masculino se inscreveu na prova, largou na prova, e no meio do percurso, por algum motivo, acho que cai o boné dela, cai alguma coisa, e o dono da prova, o cara que construiu a prova, que era o cara que percebeu uma mulher no meio, e eles partiu para cima dela agressivamente para empurrar. Quem que salvou ela? Alguém que corria do lado dela. Um cara um pouquinho mais forte, talvez um crossfiteiro até da época, né? Que empurrou o cara de volta e ela terminou a prova. Era proibido terminantemente, ou seja, a nossa crença é de que mulheres não poderiam exercer a liderança porque não tinham competências para isso. Né? Aí eu vou para o Essa infarto. maratona, Nelson, essa maratona aí, eu acho que até hoje é feita uma grande injustiça no esporte. Né? Porque assim, ó, quem ganha a maratona foi uma americana que meses antes tinha quebrado as duas pernas. E ela ganhou a maratona, ainda chegou e deu uma volta olímpica depois de chegar na maratona. E só se fala dessa outra atleta que chegou cambaleando, que mostra completamente falta de preparo físico para exercer aquela prova. Quer dizer, se idolatra quem não se preparou e se esquece quem se preparou e ganhou. Eu acho que é uma grande injustiça. Inclusive, meses atrás, no Esporte Espetacular, estavam falando sobre a atleta do século e colocaram ela. Não, era só que faltava. Me lembro disso. Tudo bem, é um exemplo de determinação, ok, perseverança. Poderia ter deixado sequelas, né? Poderia ter deixado sequelas. Mas pare um pouquinho. Nós estamos falando de esportes de alto nível e de preparação física. Quem tem que se idolatrar é quem ganhou, e não quem chegou se arrastando.
Mas, enfim, Nelson, nós estamos terminando a nossa live. Ah, juro que já passou. Infelizmente. É. Infelizmente, faltam 5 minutos para Eu terminar a queria só nossa completar live. a questão do infarto do miocárdio. Deixa eu terminar, então, só o infarto do miocárdio. Eu Claro, acho que é claro. uma coisa importante para a gente poder pensar, né, na questão das mulheres e dos homens. Né? O elemento que talvez seja o grande gatilho das doenças coronarianas, né? E quando eu digo gatilho, não é gatilho no sentido de que o estilo de vida não seja importante, mas os gatilhos talvez mais imediatos, né? Seja a produção de cortisol. O cortisol é um elemento que, durante o estresse, ele, primeiro, conduz as pessoas a emburrecerem, a ficarem burras. E burras que eu digo ela para de pensar. É quando você vê, por exemplo, um cara que tomou uma fechada, desceu do carro, pegou uma arma e deu um tiro no outro. Né? Mas por que você fez isso? Ah, pois é, eu saí de mim. É porque o cortisol estava elevado. Né? E por que o cortisol passa a fazer parte na sua liberação, e é uma liberação endógena, né, das mulheres? Porque, evidentemente, que um cargo de liderança conduz a níveis mais altos de estresse. E conduzindo a níveis mais altos de estresse, ela naturalmente ela vai para o mesmo patamar de risco que os outros já tinham. Né? E com isso, então, você tem pessoas que acabam excedendo na jornada de trabalho, em vez de trabalhar 8, 10, 12, trabalha 14, 16, sonha a noite inteira com o trabalho, né? Ela não somente isso, muda os seus hábitos alimentares. Então, veja que não é o fato das mulheres terem entrado numa zona de risco, é o fato de que essas mulheres que entraram nessa zona de risco acabaram utilizando os mesmos comportamentos daqueles homens que já estavam na zona de risco. Então, talvez o melhor seja tanto homens quanto mulheres saírem da zona de risco. O que é isso? Exercício, alimentação, né? Tudo que a gente já sabe que sabe. Nelson, eu queria agora as suas considerações finais, nos dizer assim, ó, que o dia de hoje, o que a gente está vivendo na situação mundial atual, o que está te dando de lição? Qual é a lição que tu está tirando agora? Bom, primeiro, talvez a grande lição foi que, na medida em que eu sou um indivíduo de risco, né? É que eu não posso voltar para o boxe do CrossFit, né? E eu tive que montar dentro de casa o meu próprio boxe. Então, o que eu fiz? Eu me adaptei. Tem pessoas que se lamuriam o tempo todo. Não vou voltar, não posso voltar, porque eu tenho mais de 60, porque agora então... E aí já ganhou peso, já perdeu basicamente a sua condição orgânica. Né? Então, talvez a primeira lição que eu tenha tido que tomar como decisão, né, foi exatamente como é que eu vou manter a minha atividade física que eu tanto gosto. Né? O que eu fiz? Montei o meu mini box dentro de casa. Né? Peguei o que eu tenho. Então, por exemplo, tem pessoas que dizem assim, mas eu gosto muito de fazer aquele exercício do farm walk. Farm walk é você pegar 2 kettlebells e caminhar com eles nas mãos. Legal? O que eu fiz? Comprei 2 galões de água de 20 quilos, comprei aquela cabecinha para segurar o galão, que é o mesmo galão que eu uso em casa, né? Enchi de água normal, ok? E eu então faço meu farm walk usando 2 galões de 20 quilos. Alguém pode dizer, mas não, são 40 quilos. Sim, mas a minha prática é regular, né? Então 40 quilos para mim não é difícil. Ou seja, eu diminuí as desculpas e aumentei os motivos. Primeira lição que eu tive que aprender dentro das minhas mudanças. Segunda lição é que eu realmente vivo com as pessoas que eu deveria viver. Não tenho dúvida nenhuma de que eu escolhi a pessoa certa para viver, conviver e viver até morrer. E eu espero que dure mais 30 anos. Né? Então, quando eu tenho Circe do meu lado, eu tenho Amanda, minha filha, eu tenho Chloé, a minha sogra, né? Alguém vai dizer, você mora com a sogra? Não, ela que mora comigo, tá? Mas tenho aqui o privilégio de que ela more comigo, porque sem ela não teria a minha esposa, né? O privilégio de ter meu filho, Bernard, próximo, né? Que hoje minha filha Amanda e meu filho Bernard construíram a Afago Duplo Underline. A Afago Duplo Underline é uma empresa de massas artesanais. E quando eu digo que eu convivo com meu filho, que o meu filho é um gastrônomo e ele que produz as massas. Então eu vejo ele algumas vezes por semana, o que não acontecia antes, porque ele estava trabalhando como chefe num restaurante. Agora eu vejo mais o meu filho do que eu via antes. Então, qual foi o grande ganho? Eu novamente percebo que os filhos que eu tenho são realmente as pessoas que eu criei. Quer dizer, não tem nenhuma criatura fora do contexto. O Bernardo está com 26, né? 25.
Os dois têm 25. Faz 26 Os dois esse têm ano. 25. Faz 26, faz 26 esse ano, é verdade. É de 94. Foi quando eu voltei da Inglaterra, eu Pronto, assumi o IPA pronto. na licença Lembrou muito bem. maternidade. Claro, Lembrou Nelson. muito bem. Lembrou muito bem. E realmente, alguém Nelson, dizia aqui, né? A família é base de tudo, né? Efetivamente é base de tudo. Nelson, faltam 10 segundos Ui! para nós terminarmos. Então tá, eu vou agradecer. Muito obrigado. Pessoal, Portugal, Teresina, Fortaleza,